Meu noivo exigiu que eu assinasse um documento, li a última linha e fechei a porta. A luz dourada do fim de tarde, filtrada pelas cortinas de seda crua, banhava a sala de estar, criando um ambiente de aconchego que sempre me acalmava. Era um sábado preguiçoso, um desses dias raros em que a agenda de Clara Andrade, uma arquiteta de interiores com uma carreira promissora e uma paixão quase visceral pela restauração de imóveis antigos, permitia um respiro. Eu estava recostada no sofá de linho, os pés descalços tocando o tapete felpudo de lã, com um volume de poesia clássica em mãos e uma xícara de chá de camomila fumegante exalando seu perfume delicado. Enquanto isso, Daniel, meu noivo há 6 meses e o homem que até então eu acreditava ser o amor da minha vida, estava na cozinha, cantarolando desafinadamente uma versão jazzística de La Vie en Rose. A melodia alegre, ainda que ligeiramente desafinada, preenchia o ar e, por um momento, tudo parecia perfeito, como um quadro impressionista cuidadosamente pintado, onde cada detalhe, desde a luz suave até o aroma do chá e o canto despreocupado de Daniel, estava em seu devido e harmonioso lugar. Era a imagem da felicidade doméstica que eu tanto almejava. Daniel havia entrado em minha vida há pouco mais de 2 anos, trazido por uma amiga em comum, Mariana, durante um evento de arte contemporânea que eu relutava em comparecer. Desde o primeiro encontro, uma conexão inegável e quase magnética se estabeleceu entre nós. Ele era um advogado corporativo, desses que se destacam em ambientes de alta pressão, brilhante e charmoso, com um senso de humor afiado que me fazia rir até doer a barriga e um sorriso que podia derreter qualquer armadura, inclusive a minha, meticulosamente construída ao longo de anos de independência e algumas desilusões passadas. Seu cabelo castanho claro, sempre impecavelmente penteado, seus olhos azuis que irradiavam inteligência aguçada e uma ambição quase palpável, e sua postura confiante e determinada, tudo nele me atraía e me fazia sentir segura. Ele personificava a imagem do homem de sucesso e protetor que eu, em algum recanto de meu coração, secretamente desejava. Tínhamos planos grandiosos e vívidos, um casamento íntimo e elegante em uma pequena vinícola na Toscana, na Itália, a restauração completa de uma casa antiga e cheia de história, com um grande jardim para nossos futuros filhos correrem e brincarem livremente e talvez, um pequeno ateliê para mim, onde eu pudesse dar asas à minha criatividade sem limites. Minha vida, que antes era uma tapeçaria rica em cores e texturas, porém singular em sua individualidade, parecia prestes a ganhar novas e ainda mais vibrantes cores, novos padrões complexos e uma dimensão que eu jamais havia imaginado com a chegada de Daniel. Naquela noite a mesa estava posta com o capricho e a atenção aos detalhes que ele sempre dedicava aos nossos jantares íntimos. Velas de cera de abelha acesas emitiam um brilho quente e suave. Um vinho tinto encorpado de uma safra especial esperava ser degustado e a lasanha que ele preparava com maestria, com camadas de molho bechamel e queijo derretido, exalava um aroma delicioso que preenchia a sala de jantar. Enquanto comíamos e conversávamos sobre os preparativos do casamento, que estavam a todo vapor, a lista de convidados, a escolha do menu, os arranjos florais, a banda de jazz para a recepção, senti uma pontada de ansiedade, um pressentimento sutil e inquietante que eu tentei em vão ignorar. Daniel estava mais quieto que o usual, e seus olhos azuis, normalmente tão expressivos e calorosos, pareciam um tanto distantes, fixos em um ponto invisível além da minha cabeça, como se estivesse ponderando sobre algo de grande peso. Eu, em minha preocupação habitual, perguntei se algo o preocupava, se o trabalho estava lhe causando estresse. Ele apenas me deu um sorriso forçado, um movimento dos lábios que não alcançava a profundidade de seus olhos, assegurando que estava tudo bem, apenas cansado das longas horas no escritório. Aquele sorriso, no entanto, não alcançava seus olhos, e uma sensação incômoda e persistente se instalou em meu peito, uma dissonância que eu não conseguia identificar. Após a sobremesa, um tiramisu leve e delicioso, Daniel se levantou da mesa com uma seriedade inesperada e disse que tinha algo importante para me mostrar, algo que não podia esperar. Eu o segui até o escritório, uma divisão da casa que ele usava para trabalhar, repleta de livros de direito e documentos organizados em pastas de couro, e onde ele passava horas a fio em reuniões virtuais ou preparando seus casos. Ele se sentou em sua grande cadeira de couro preta e me indicou a cadeira à frente da mesa, onde eu sempre me sentava para folhear seus livros de direito, que para mim eram um mistério, ou apenas para lhe fazer companhia, observando-o trabalhar em silêncio. Sobre a vasta mesa de mogno, perfeitamente alinhado, quase como uma peça central em um altar, repousava um envelope branco imaculado, selado com um selo de cera que trazia as iniciais da firma de advocacia dele.
Meu coração deu um salto de expectativa. Seria uma surpresa agradável? Talvez a reserva para a lua de mel na Toscana, ou o projeto arquitetônico da nossa futura casa finalizado. Eu mal podia conter a minha excitação e a antecipação. Daniel, no entanto, não compartilhava do meu entusiasmo. Seu rosto estava sério, quase austero, sua expressão impenetrável. Ele abriu o envelope com um abridor de cartas prateado e elegante, um presente de aniversário que eu havia lhe dado meses antes, e retirou um maço de papéis, grosso e legalmente formal que parecia um pequeno tomo. Clara, preciso que você leia e assine este documento, ele disse, sua voz desprovida da ternura usual que eu tanto amava, agora com um tom profissional e distante. É um acordo pré-nupcial. A palavra pré-nupcial ecoou em meus ouvidos como um sino fúnebre, desfazendo instantaneamente qualquer romantismo que pairava no ar, desintegrando a atmosfera mágica que eu havia construído em minha mente. Eu sabia que no universo de Daniel, e no círculo social e profissional em que ele se movia, acordos pré-nupciais eram comuns, uma ferramenta de proteção em casamentos entre pessoas com fortunas significativas ou com heranças a serem preservadas. Minha própria situação financeira era confortável, fruto de anos de trabalho duro, de projetos de arquitetura bem-sucedidos e de alguns investimentos inteligentes. Mas eu não possuía a mesma magnitude de riqueza que a família de Daniel, que era proprietária de uma vasta rede de empreendimentos imobiliários, fundos de investimento e empresas de tecnologia. Eu não me importava com dinheiro, nunca me importei. Meu valor estava na minha paixão pelo meu trabalho e nas minhas relações humanas. A ideia de assinar um documento me pareceu fria, pragmática, mas eu entendi a lógica por trás disso, especialmente para alguém da posição dele e de sua família. Assenti, tentando manter a compostura, respirando fundo para controlar a súbita onda de desapontamento. Tudo bem, Daniel. Eu entendo. Sua família é bem estabelecida, e entendo a necessidade de proteger o patrimônio. Peguei os papéis de suas mãos, sentindo o peso do documento, não apenas o peso físico do papel, mas, de alguma forma, o peso de uma expectativa não verbalizada, de uma desconfiança velada. Daniel não disse nada, apenas observou-me com aqueles olhos azuis distantes, suas mãos postas na mesa em uma atitude de espera. A sua postura era de um advogado em uma reunião de negócios crucial, não de um noivo prestes a se casar, e essa distinção me gelou a espinha. O silêncio na sala se tornou opressor, e eu comecei a ler com um crescente senso de apreensão. As primeiras páginas eram exatamente o que eu esperava e até certo ponto considerava razoável. Cláusulas sobre separação de bens em caso de divórcio, proteção de heranças familiares, salvaguardas para as inúmeras empresas e ativos de Daniel. Nada fora do comum para um contrato pré-nupcial de pessoas em sua posição social e financeira. Eu até achei o tom inicial razoável, considerando sua posição e o que ele sempre dizia sobre proteger o futuro da família. Mas à medida que avançava na leitura, o tom começou a mudar, sutilmente a princípio, depois de forma mais explícita e alarmante. Havia cláusulas sobre a administração de minhas finanças, exigindo que todos os meus investimentos fossem gerenciados por uma empresa indicada por ele, uma empresa que, curiosamente, pertencia a um dos seus tios. Uma porcentagem significativa dos meus lucros seria destinada a um fundo familiar que, embora Daniel afirmasse ser para o bem comum e para a estabilidade da dinastia, soava mais como uma contribuição obrigatória para o império dele, uma espécie de dízimo patrimonial. Minhas sobrancelhas se arquearam em um gesto de surpresa e desaprovação. Onde estava a minha autonomia? A minha independência financeira, tão duramente conquistada? Passei para a próxima sessão, sentindo um frio na barriga. A residência. A casa que planejávamos reformar, uma construção do século XIX com detalhes em arte nouveau que era meu grande sonho, seria registrada apenas no nome dele, mesmo que eu contribuísse com uma parte substancial da reforma e do mobiliário, utilizando todo o dinheiro da venda do meu apartamento. Minha contribuição seria considerada um investimento sem direito à participação na propriedade e sem qualquer garantia de retorno em caso de separação. Aquilo me atingiu como um soco no estômago, um golpe certeiro no meu ideal de parceria. Eu havia vendido meu apartamento, meu único patrimônio imobiliário de grande valor, para investir no nosso futuro, na nossa casa, no nosso lar. Onde estava a equidade? Onde estava a parceria que ele tanto pregava nas nossas conversas? Onde estava a confiança mútua que eu acreditava que nos unia? Olhei para Daniel, mas ele apenas desviou o olhar, parecendo desconfortável, e fixou a atenção em um ponto qualquer na parede, evitando meu olhar inquisidor. A próxima parte sobre a família foi ainda mais chocante. Eu era órfã e tinha crescido em um orfanato,
O lar feliz, até ser adotada, aos 7 anos, por uma família amorosa, mas modesta, que me ensinou valores que o dinheiro jamais poderia comprar: honestidade, trabalho duro, compaixão e lealdade. Minha única herança eram os laços de afeto inquebrantáveis com minha família adotiva e alguns poucos parentes distantes, mas próximos de coração. Daniel, no entanto, vinha de uma linhagem aristocrática, com um sobrenome que exalava poder, tradição e uma certa arrogância silenciosa. O documento estipulava que eu deveria minimizar o contato com meus parentes que não estivessem à altura do status social de sua família para evitar constrangimentos e mal-entendidos. Minimizar o contato? Minha mãe adotiva, Dona Lúcia, que me ensinou a amar os livros, a valorizar a honestidade e a cultivar a beleza em coisas simples, seria considerada inadequada. Meu pai adotivo, Senhor Antônio, um pedreiro que me ensinou a ética do trabalho, a importância de construir algo sólido com as próprias mãos, seria um embaraço? Uma raiva fria e contida começou a borbulhar dentro de mim, mas eu respirei fundo e continuei. Eu precisava ver até onde isso ia, até que ponto a sua ambição e a da sua família chegariam. Então veio a sessão sobre descendência, e meu estômago revirou. Planejávamos ter filhos, e eu sonhava com uma família grande e barulhenta, cheia de amor, risadas e a desordem alegre que a vida traz. O documento, no entanto, descrevia com minúcias as expectativas sobre a educação dos filhos, o tipo de escola, as atividades extracurriculares. Tudo pré-determinado para moldá-los à imagem da família de Daniel, para que se tornassem dignos herdeiros de um império. O que mais me chocou e me fez sentir o medo gelado, era uma cláusula que estipulava que em caso de divórcio, a custódia total dos filhos seria dele, com visitas regulamentadas para mim, independentemente da causa da separação. Uma cláusula dessa só faria sentido se ele estivesse se casando com uma pessoa de moral duvidosa ou incapaz, e eu sabia que não era o caso. Eu era uma mulher íntegra, profissional, com princípios sólidos e um amor incondicional. Aquela cláusula era um ataque direto à minha essência, à minha capacidade de ser mãe, à minha dignidade. Meus olhos percorriam as linhas do documento, e cada palavra parecia uma punhalada no coração, uma ferida aberta na alma. Eu me sentia como se estivesse lendo o contrato de posse de uma propriedade, um mero objeto, não um acordo entre duas pessoas que se amavam, que construíam um futuro juntas. O Daniel que eu conhecia, o homem que me sussurrava palavras de amor ao pé do ouvido, que me fazia sentir a mulher mais especial e amada do mundo, parecia ter desaparecido, substituído por um estrategista frio e calculista, um mero negociador de vidas. As lembranças de pequenos red flags que eu havia ignorado ou justificado começaram a surgir em minha mente como fantasmas do passado, gritando em um coro de arrependimento. O comentário sobre minha família adotiva são pessoas boas, mas de um mundo diferente, proferido com um sorriso que eu achei condescendente na época, mas ignorei. A insistência dele em que eu vendesse meu apartamento, pois seria mais prático unir os bens para a casa nova, que eu via como um gesto de união, mas que agora se revelava como um ato de controle disfarçado. Eu, ingênua, havia me deixado levar pela paixão e pela promessa de um futuro. Cheguei à última página com as mãos trêmulas e o coração batendo descompassado em meu peito, a respiração curta e difícil. Havia mais algumas cláusulas genéricas sobre confidencialidade e responsabilidades conjugais, todas inclinadas a proteger a imagem e os interesses de Daniel e sua família, sem qualquer reciprocidade aparente. Minha garganta estava seca, e uma sensação de sufocamento me invadia, como se as paredes do escritório estivessem se fechando ao meu redor. Eu estava prestes a finalizar a leitura, o espaço para minha assinatura e o local para o testemunho do advogado, já preenchido com seu nome. Mas então meus olhos caíram sobre uma pequena seção, quase escondida no rodapé da página. Era uma adição, talvez um adendo de última hora, escrito em fonte ligeiramente menor, como se fosse um detalhe sem importância. Fácil de passar despercebido em meio a tanto jargão jurídico complexo e intimidante. A última linha. Aquela linha final de todo aquele emaranhado de regras e condições estava ali fria e inequívoca, um golpe final que desfez a última barreira de negação em meu coração, estraçalhando a última ilusão que eu ainda nutria. Clara Beatriz Andrade concorda que, em caso de herança ou legado significativo oriundo de sua linhagem biológica desconhecida, tais ativos serão integralmente cedidos à família Montenegro Álvares para a perpetuação de seu legado ancestral e para evitar qualquer diluição patrimonial futura, sendo expressamente vedado a Clara Beatriz Andrade reivindicar qualquer porção de tais ativos em qualquer circunstância, sob pena de incorrer em severas penalidades financeiras e ações judiciais por quebra contratual e má-fé.
Linhagem biológica desconhecida. A frase ecoou em minha mente com a força de um trovão, ressoando nos confins da minha alma. Eu era órfã de pais biológicos, e sempre fui muito transparente sobre isso com Daniel. Eu nunca soube quem eram meus pais nem de onde eu vinha. Nunca me importei com essa parte do meu passado. Minha família adotiva era tudo o que eu tinha, meu verdadeiro tesouro. Mas para Daniel, para sua família, isso era um problema, um risco calculado, um detalhe a ser gerido. Eles não estavam apenas me protegendo de algo, eles estavam me comprando, me controlando em todos os níveis possíveis. Eles queriam ter certeza de que caso um dia, por um acaso do destino, eu descobrisse ter uma herança milionária de meus pais biológicos, essa riqueza seria automaticamente desviada para o patrimônio deles, para o Império Montenegro Álvares. Não era apenas sobre o dinheiro que eu já tinha, que era considerável, era sobre um dinheiro que eu poderia vir a ter, um dinheiro que nem sequer existia. Uma possibilidade remota, e que eles já estavam tentando controlar e se apropriar preventivamente. A audácia, a presunção e a frieza dessa cláusula me deixaram sem ar. A última linha, aquela única frase disfarçada no rodapé, como uma víbora escondida na grama, revelou a verdadeira face do homem que eu estava prestes a desposar. Não era amor, não era parceria. Era um contrato de aquisição, uma transação fria e calculista, onde eu era a mercadoria e meu potencial, inclusive o mais remoto e desconhecido, estava sendo precificado, garantido e, acima de tudo, dominado. Daniel não me amava, ele amava a ideia de me ter, de me controlar, de me integrar ao seu império, com todas as cláusulas protetivas imagináveis para seus interesses. Levantei os olhos do documento, sentindo o ar rarefeito em meus pulmões, a visão turva de lágrimas não derramadas. Daniel estava lá, ainda sentado à sua mesa, me observando com aquela expressão impassível de advogado que espera o veredicto de um júri. Então, Clara, ele perguntou, sua voz finalmente se rompendo no silêncio pesado, com um tom de impaciência mal disfarçada. Você vai assinar? Temos o advogado da família pronto para testemunhar. Minhas mãos, que antes tremiam incontrolavelmente, agora estavam estranhamente firmes. O livro de poesia, as velas, a música de La Vie en Rose, tudo se tornou uma farsa, uma ilusão cuidadosamente construída que se desintegrava diante dos meus olhos. O homem à minha frente não era meu Daniel, não era o amor da minha vida, não era meu protetor. Era um predador, um manipulador, que via minha vulnerabilidade de órfã e meu passado desconhecido como uma oportunidade de lucro e controle, não como uma parte de quem eu era. Ele havia desvirtuado tudo o que eu acreditava sobre nós. Eu me levantei lentamente da cadeira, o documento ainda em minhas mãos, sentindo o peso avassalador da traição e da desilusão, mas também uma nova força. Não disse uma palavra. Não gritei. Não chorei. Apenas caminhei até a porta do escritório, abri-a e com uma força que eu não sabia que possuía, empurrei um maço de papéis de volta para a mesa de Daniel, quase derrubando o abridor de cartas prateado que girou sobre o mogno. Ele olhou para os papéis, depois para mim, e por um breve instante, vi uma máscara de surpresa e raiva genuína surgir em seu rosto, substituindo a impassividade anterior. E então, com os olhos fixos nos dele, que agora expressavam uma mistura de choque, fúria e talvez, uma pitada de desespero por sua estratégia ter falhado, eu fechei a porta. Não a porta do escritório, mas a porta de uma vida que nunca existiria, de um futuro que por um instante, pareceu tão brilhante, tão promissor. E agora se revelava um abismo de enganos e manipulações. O clique seco da fechadura ecoou em meus ouvidos como o ponto final de uma história que eu me recusava a continuar, a aceitar. Minha independência, meus valores, minha dignidade e, acima de tudo, meu amor próprio valiam muito mais do que qualquer fortuna, qualquer sobrenome, qualquer promessa vazia. Eu era Clara Andrade, e não seria a aquisição de ninguém. Ainda em estado de choque, mas com uma clareza mental surpreendente, eu me dirigi ao quarto, peguei uma mala de mão e comecei a jogar nela algumas roupas, meu passaporte, minha carteira e o celular. Meus movimentos eram mecânicos, mas a mente estava em turbilhão, repassando cada palavra, cada detalhe, cada omissão de Daniel. A raiva começou a tomar o lugar da dor e da desilusão. Eu não apenas fechei a porta do escritório, eu fechei a porta da minha casa, da minha vida com ele. Desci as escadas, a mala na mão, e não olhei para trás. A chave do carro estava em meu bolso. Dirigi sem rumo por alguns minutos, o motor do meu pequeno hatch ecoando o bater do meu coração. O mundo lá fora parecia cinzento, desbotado, em contraste com a explosão de emoções dentro de mim. O primeiro lugar que me veio à mente foi o apartamento de Dona Lúcia, minha mãe adotiva. Ela sempre foi meu porto seguro, a rocha que me sustentou em todas as tempestades da vida.
Ao chegar, bati na porta, as lágrimas finalmente rolando descontroladamente pelo meu rosto. Dona Lúcia me abraçou sem fazer perguntas. Seu abraço era o único consolo que eu precisava naquele momento. Contei a ela tudo, entre soluços e pausas para respirar. Ela ouviu em silêncio, apenas me acariciando os cabelos. Na manhã seguinte, com a luz do sol entrando pela janela do quarto de visitas, a dor ainda estava lá, mas misturada a uma sensação de alívio e de liberdade. Liguei para Mariana, minha amiga em comum com Daniel, e contei o ocorrido. Ela ficou chocada, horrorizada. Eu sempre achei ele um pouco intenso, mas nunca imaginei que ele fosse tão calculista, Clara. Sinto muito mesmo. Mariana me ofereceu seu apoio incondicional. Nos dias que se seguiram, a notícia do término se espalhou rapidamente. Daniel tentou me ligar, enviou mensagens, mas eu bloqueei em todas as plataformas. Ele chegou a aparecer na casa de Dona Lúcia, exigindo falar comigo, mas meu pai adotivo, Sr. Antônio, o impediu, com uma firmeza que eu nunca tinha visto nele. Ela não está aqui, e mesmo que estivesse, não quer falar com você. Saia daqui agora ou chama a polícia. Daniel, que nunca havia sido confrontado por alguém inferior ao seu status, recuou com o orgulho ferido. Decidi agir. Contratei um advogado indicado por um colega de trabalho, um especialista em direito de família que me aconselhou a não olhar para trás. Ele me ajudou a recuperar os investimentos que eu havia feito na reforma da casa de Daniel e a desfazer todas as implicações financeiras que o relacionamento me trouxe. Foi um processo doloroso, mas necessário. Cada passo era uma reafirmação da minha dignidade. O tempo passou. As feridas começaram a cicatrizar. Eu retomei meu trabalho com ainda mais paixão, investindo em novos projetos e expandindo meu escritório de arquitetura. Aprendi a valorizar ainda mais minha família adotiva, que me amparou em todos os momentos. Aprendi que o amor verdadeiro não exige documentos, não tenta controlar, não precifica o desconhecido. Ele apenas existe, em sua forma mais pura e incondicional. Daniel, eu soube por terceiros, tentou manter as aparências, mas o escândalo do casamento desfeito e o acordo vazado em seu círculo social maculou um pouco sua imagem de perfeição. Ele continuou sua vida, certamente encontraria outra mulher, talvez uma que aceitasse assinar qualquer documento sem questionar. Mas eu sabia que eu não seria essa mulher. Eu havia fechado a porta para ele, e aquela porta nunca mais seria aberta. Meses depois, durante a inauguração de um dos meus projetos de restauração, uma antiga mansão que se transformou em um charmoso hotel boutique, eu estava lá radiante, cercada por amigos e clientes. Um homem elegante, um colecionador de arte, aproximou-se de mim com um sorriso gentil. Conversamos sobre arte e arquitetura, e ele me convidou para jantar. Desta vez não havia contratos, apenas a promessa de uma boa conversa e a possibilidade de um novo começo, construído sobre a confiança e o respeito mútuo. Eu sorri. A vida, afinal, era uma tapeçaria rica demais para ser controlada por cláusulas e assinaturas. Era para ser vivida com toda a sua beleza e suas imperfeições. E eu estava pronta para vivê-la plenamente, sem medo de fechar as portas que precisavam ser fechadas e de abrir as novas que o destino me reservava.